Oiê, eu sou a Érica e a gente tá aqui de volta falando sobre Provérbios de Salomão. Afinal, nós queremos sabedoria, certo? Essa é uma sabedoria de graça e você ainda pode contar que é a palavra de Deus, ou seja, Deus vai fazer cumprir. Mas antes, não se esquece, se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha e faz tudo aí que tem que fazer no YouTube. Esse canal não é sobre nós. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre produtividade versus preguiça. Bom, não é preciso nenhum coaching, nenhum super especialista para dizer que para você ser uma pessoa bem-sucedida, não pode ser preguiçoso, certo? E aqui em Provérbios, no capítulo 6, de versículo 6 ao 11, Salomão ele mostra como a gente pode aprender em vários pontos a como não ser preguiçoso. E ele fala da metáfora da formiga, que nós temos que trabalhar como a formiga. Provavelmente você já ouviu esse exemplo. Lá no mundo, muitas pessoas também usam esse exemplo. Mas é muito legal a gente olhar nos detalhes dos versículos quais são as dicas que Salomão dá para você se dar bem no seu trabalho e na vida. A partir do versículo 6 está escrito: preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Mas quando vai se levantar? Então preguiçoso diz: eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouquinho. Mas ele dorme e a pobreza o atacará como um ladrão armado. A primeira dica que a gente pode encontrar aqui é: aprenda com as formigas, preguiçoso. Bom, a gente pode pensar em aprender como uma formiga, o animalzinho, trabalha, e ela tem muitos ensinamentos sim que a gente vai ver nesse texto, mas também esse é um conceito de você olhar e se espelhar naqueles que são grandes trabalhadores na área que você atua. Bom, as pessoas podem ter trabalhos formais ou podem trabalhar de diversas formas, autônomas, você pode trabalhar na sua casa. Eu não tô aqui falando simplesmente em carreiras de trabalho, mas sobre o trabalho das suas mãos, sobre as suas atividades, sobre a sua produtividade. E aqui ele diz uma coisa: vai aprender com aquele que faz bem aquilo que você está fazendo. Muitas vezes a gente tem buscado em estudos, mas é muito importante também não só a gente aprender de forma acadêmica e de forma geral, mas olhar para uma pessoa que pode ser um mentor, uma pessoa que mesmo à distância é alguém que você se espelha, é aquela pessoa que atingiu uma produtividade num trabalho que você tem feito. E aí ele continua e diz: considere os seus caminhos. Considere os seus caminhos nada mais é do que uma reflexão sobre a sua vida. Quando a gente está trabalhando, muitas vezes a gente entra num modo automático de fazer aquilo que a gente faz todos os dias. E a gente foca só naquilo, sem olhar para o futuro, sem refletir se a forma que a gente tem trabalhado, a forma que a gente tem agido, vai fazer com que a gente chegue onde queremos, vai fazer com que a gente alcance um padrão de excelência que nós desejamos. É muito importante você refletir se você está no caminho certo. E isso não só é importante do ponto de vista de recompensa. Então, por exemplo, você vai pensar: vai me dar dinheiro? Eu tô na carreira que vai me dar dinheiro? Não, não é sobre isso. É sobre você analisar a sua vida como um todo e entender quais são os pontos de produtividade que são bons e que você deseja manter e quais são as coisas na sua vida que precisam mudar. Então ele fala: analise a sua vida, considere os seus caminhos. A terceira dica que ele dá é comparando com a formiga, dizendo que ela não tem chefe, ela não tem governador, ninguém governa a vida dela. Ela simplesmente faz um trabalho que ela sabe que é importante e que é a responsabilidade dela e que se ela não fizer, ninguém mais vai fazer por ela. Nesse caso, eu quero que você olhe pelo prisma de que muitas vezes as pessoas só reagem àquilo que elas são mandadas fazer. Então vamos pensar, crianças estudam aquilo que o professor manda. Aí eles vão crescendo, se tornam adolescentes, continuam só estudando aquilo que é uma obrigação para passar de ano. Depois vai para uma faculdade. Não, faculdade não é obrigatória, mas chega lá, só faz o mínimo que é obrigatório. E muitas pessoas criam esse padrão, um padrão onde eu faço aquilo que é uma responsabilidade que eu serei cobrada por algum superior. Mas a dica de Salomão que nós podemos entender nesse ponto do texto é: você pode fazer muito além daquilo que lhe é mandado. Você já conheceu alguém que se destaca porque consegue ir além
do trabalho que ele faz, ou muitas vezes, além de uma carreira formal, ele consegue produzir, ele consegue ser uma pessoa que serve de maneira que dá destaque na igreja, ou socialmente, ou na família, ou entre amigos, e muitas vezes até numa carreira mesmo, num cargo de trabalho, ele vai além do básico que lhe é cobrado. Isso é uma grande estratégia de produtividade e principalmente uma estratégia de excelência. Você fazer aquilo que ninguém vai te cobrar, mas que você é capaz de fazer. Você usar a sua criatividade, o seu talento, a sua energia para superar as expectativas suas e dos outros também. A quarta dica que a gente pode ver no texto é que a formiga, ela guarda no verão e pode usufruir então no inverno, que é o momento de escassez. Esse é um conceito muito falado no mundo, não só na Bíblia, mas é um conceito que faz toda a diferença. E a verdade é que muita gente sabe e pouca gente aplica. É muito natural que quando a gente recebe os benefícios da nossa produtividade e do nosso trabalho, nós tenhamos o desejo de usufruir na hora. E é importante usufruir sim, mas o conceito de poupar, ele é inteligente e ele é incentivado pela Bíblia, porque a gente não sabe o nosso futuro e mesmo nós, sendo cristãos e filhos de Deus, nós vamos viver momentos de dificuldade, como a Bíblia fala, e Deus vai nos abençoar, mas por meio da Bíblia nós podemos ser abençoados pelo ato de poupar, investir, ter uma relação com o nosso dinheiro consciente e não só com o nosso dinheiro. Quais são as coisas que a produtividade tem trazido para a sua vida que você sabe que você pode acumular hoje e que talvez amanhã não poderá acumular? É importante você ter estratégia e inteligência para gerenciar todos os seus bens que você vai adquirir por meio do trabalho. E aí, por último, ele traz as consequências que um preguiçoso tem na sua vida, que está lá no versículo 11. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Aqui ele está falando que o resultado da preguiça é você empobrecer. Se você é preguiçoso em trabalhar, você não vai ganhar dinheiro e você vai empobrecer financeiramente. Se você é preguiçoso nas relações, você vai empobrecer nos seus relacionamentos e emocionalmente. Se você é preguiçoso em estudar, você vai ter um empobrecimento de conhecimento na sua vida, porque você precisa constantemente crescer em todas as áreas. Não importa o que você atua, o que você faz, você precisa olhar a sua vida como um todo e entender que todas as áreas precisam estar em crescimento, porque se elas não estiverem, de uma hora para outra você pode se ver pobre, tanto financeiramente quanto em outras áreas. Então aqui é um grande alerta para você. Quem perde com a preguiça é você mesmo. É claro que as pessoas ao seu redor vão ficar incomodados, as suas relações, o seu chefe, as pessoas ao seu lado vão se incomodar se você for preguiçoso. Mas quem perde principalmente com a preguiça é o preguiçoso. Então, esse alerta é para todos nós, porque muitas vezes nós vivemos uma vida de altos e baixos, um momento de muita produtividade, aí nós começamos a nos sentir cansados e a gente muitas vezes desencana e vive uma temporada de preguiça. E eu sei que é natural que a gente tenha momentos de mais atividade, mais força, mais ânimo e momentos com menos. Porém, a gente tem que ter o discernimento. Será que nesse momento de desânimo na minha vida tá me trazendo a uma vida de preguiça? Porque a preguiça é pecado, ela desagrada a Deus. Nós não devemos agir assim em nenhuma área. Porque uma vida de preguiça é uma vida em pecado e Deus não tem isso para você. Então vamos buscar novas formas de encontrar força, tanto emocional, espiritual e física, no seu corpo como um todo, para que você possa atingir os seus objetivos, ser produtivo como a formiga e receber todas as recompensas que o trabalho nos traz. Então vamos pensar algumas dicas básicas, fáceis, que todo mundo fala, mas às vezes a gente demora para tomar a decisão de fazer. Dormir bem é muito importante.
comer bem, praticar exercício físico. São 3 coisas que nos ajudam no corpo físico a conseguir atingir as necessidades do trabalho, da vida corrida, dos dias de hoje. Também é importante a gente cuidar do nosso emocional e do nosso espiritual. E não existe nada como a Bíblia e a presença de Deus para cuidar de nós e tornar a nossa vida mais parecida com o Espírito e com o que Ele tem para nós, com o propósito dele para a nossa vida. Busca o que vai te fazer mais ativo, proativo e busque a Deus, porque é isso que Ele tem para você. E aí então você vai conseguir atingir muito melhor o seu propósito e com certeza vai agradar mais a Jesus.